Meus queridos, a paz do Senhor, você está na Academia de Pregadores, eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, lição Adultos, ou Revista de Adultos, né? Estamos estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 8, do dia 23 de fevereiro de 2020. O título da nossa lição é O Início da Civilização Humana. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 4, e o versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. A verdade prática nos diz o seguinte: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Então, uma das missões do ser humano é povoar a terra. Eu falo que esta missão o ser humano cumpriu, e muito bem, né? A terra está povoada. Dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Nesses dois quesitos, nós ainda temos muito a fazer. Por causa do pecado, o homem se desviou de Deus e nós sabemos que ocorreram grandes perdas nesse aspecto. Ponto central da lição: fundar uma sociedade que glorifique a Deus é o que o Pai espera do homem. Uma sociedade transformada pelo poder do Evangelho, uma sociedade que compreenda o poder do Evangelho, que viva o poder do Evangelho. Objetivos da nossa lição, objetivo geral, é esclarecer que Deus intervém na história humana. Deus sempre interviu e continuará intervindo. E a intervenção de Deus é benéfica, é uma bênção, porque Deus sempre intervém para o bem e não para o mal. Objetivos específicos: primeiro, conceituar a origem da civilização humana. Segundo, correlacionar a civilização e conflito. E terceiro, demonstrar o Deus que intervém na civilização. Vamos à leitura bíblica em classe da nossa lição, que está em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16. O texto nos diz o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão, ou da tua mão, o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo
e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer um que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Meus queridos, o texto bíblico que está em apreço na leitura bíblica em classe vai nos oferecer algumas coisas importantes para o nosso aprendizado. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Nós não temos aqui um conflito de ofertas, porque Deus instituiu a oferta de primícias posteriormente para o seu povo, para o povo de Israel. Então, nós não temos um problema porque Caim trouxe uma oferta do fruto da terra e Abel trouxe uma oferta de animais. Este não é o problema. O problema que de Deus atentar para a oferta de Abel e não atentar para a oferta de Caim está ligado àquilo que estava no seu próprio coração. O Senhor disse, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Veja que o próprio Deus fala com Caim o seguinte: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? O problema aqui está no que o coração de Abel tinha. A Bíblia não nos fala, não nos deixa claro, mas foi uma situação de Caim diante de Deus. O Senhor não se atentou para a oferta de Caim. Caim, ao invés de se arrepender, ele preferiu matar o seu irmão. E após Caim matar o seu irmão, Deus faz uma pergunta: onde está Abel, teu irmão? Percebam que quando Deus aparece lá no Éden, depois de Adão ter pecado, Deus faz uma pergunta para Adão semelhante à pergunta que Deus faz para Caim. E nós já fizemos essa abordagem aqui em aulas anteriores. Quando Deus chama Adão, onde estás? Nós não temos aqui uma situação de um problema geográfico. Até porque Deus é onisciente e Deus sabia onde Adão estava. Não é uma questão de localização geográfica. Agora aqui nós temos a mesma situação. Não é uma situação de localização geográfica. Porque Deus sabia onde o corpo de Abel, irmão de Caim, que ele havia matado, Deus sabia onde o corpo dele estava. Eu disse em aulas anteriores que quando Deus pergunta para Adão, onde estás? Na verdade, Deus está perguntando, onde está o Adão que eu criei? Onde está a imagem e semelhança de Deus que eu coloquei em você? Então, quando Deus pergunta para Abel, onde está o teu irmão? Deus está querendo trazer à consciência de Abel que ele deveria cuidar do irmão. E Abel responde a Deus de forma áspera: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Essa pergunta de Deus ecoa também até os nossos ouvidos. Onde está o teu irmão na questão do cuidado, na questão da proteção? Porque nós temos essa obrigatoriedade de proteger, de guardar, de estar próximo do nosso irmão. E então, Deus mostra para Caim que que a voz do sangue do irmão clamava a Deus desde a terra. Nós precisamos ter muito cuidado, meus queridos. Precisamos ter muito cuidado para que nós não façamos com que a voz do sangue do nosso irmão clame da terra diante de Deus. Quantas pessoas que, ao invés de cuidar, ao invés de proteger, ao invés de guardar o seu irmão,
Ao invés de ter uma atitude de proteção, preferem difamar, preferem trazer problemas dentro. Eu estou falando no seio da igreja, no contexto da igreja. Eu não estou falando nem das coisas que acontecem lá fora no mundo. Eu estou falando do que acontece aqui dentro. Não é? Mesmo que o nosso irmão tenha falhado, nós precisamos cuidar dele, protegê-lo. Eu não estou falando de ocultar o pecado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de protegê-lo, eu estou falando de cobrir a vergonha. Que, aliás, foi o que Deus fez com Adão e Eva lá no Éden. Que nós tenhamos este aprendizado, essa lição para a nossa vida e sejamos verdadeiramente guardadores, cuidadores dos nossos irmãos. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a origem da civilização humana. Primeiro parágrafo, definindo civilização. O nosso comentarista vai deixar bem claro que civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Então, o que é a civilização? É esse conjunto intelectual, conjunto de questões artísticas, o conjunto de aspectos peculiares à religião, à vida moral e material. E nós temos aqui, nas narrativas de Gênesis, no capítulo de número 4, nós temos o início da civilização humana. No segundo parágrafo do primeiro ponto, o pastor Cláudio Honor de Andrade vai tratar sobre o casamento como base da civilização. E o texto é bem claro nesse aspecto quando fala que essa civilização inicia a partir de Adão receber Eva como a sua esposa. Nós já tratamos aqui em outras aulas e abordamos falando que a família é a célula máter da sociedade. Por isso é preciso preservar este projeto de Deus para o casamento, projeto de Deus para a família, o projeto de Deus, instituído por Deus, para que as famílias vivam de forma harmônica. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho como, não somente como um fim em si mesmo, mas a Bíblia Sagrada apresenta o trabalho como um meio para a subsistência da civilização humana. Deus, mesmo antes do pecado, ele disse a Adão que ele iria cuidar do jardim, ele iria cuidar da terra, e deste cuidado dependeria a sobrevivência. Então Adão está trabalhando, Adão deu nome aos animais. Na verdade, quando nós paramos para analisar toda essa atividade laboriosa de Adão no início da civilização humana, nós vamos perceber que era uma atividade que exigia esforço. Eu aproveito aqui para deixar claro que Deus gosta de quem trabalha. Nós, quando analisamos os chamados de Deus na Bíblia, nós vamos perceber que Deus sempre chamou pessoas que estavam trabalhando. Hoje, infelizmente, nós temos um grupo de pessoas que dizem que Deus as chamou para viver pela obra, para viver da obra. E é gente que não se preocupa com o labor diário, o labor cotidiano. Na verdade, são pessoas que muitas vezes são aproveitadoras e querem viver em prol do Evangelho. Querem viver recebendo ofertas e não desenvolvem um trabalho. É lógico que nós temos pessoas que vivem de forma digna e de tempo integral dedicado à obra de Deus. E a estas pessoas também elas precisam apresentar um resultado do seu trabalho. Não é? Nós sempre falamos para obreiros, e a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas ele tem que se fazer digno desse salário também. Se o obreiro está sendo assalariado pela instituição para trabalhar em prol do reino de Deus, ele deve realmente prestar um serviço, apresentar um resultado. É lógico que esse resultado será corroborado pela mão de Deus, pela ação de Deus através da vida
deste obreiro, mas nós precisamos gostar do trabalho. Tem gente que diz, eu não gosto de trabalhar. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, é bom que não coma. E, aliás, a Bíblia fala com o preguiçoso que ele deve bater um papo, né? Conversar com a formiga. A Bíblia diz em Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É preciso gostar do trabalho. É preciso desenvolver uma atividade laboriosa que seja realmente atraente e que produza em nós satisfação pessoal. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos comer do fruto das nossas mãos, que não possamos ser pesados a ninguém, mas que possamos trabalhar a fim de sustentar a nossa casa e sustentar a nossa família. Principalmente nós que somos homens. Principalmente nós que somos homens. Precisamos realmente trabalhar. Isso dignifica. É vergonhoso quando nós encontramos um homem preguiçoso. Mulher preguiçosa já não é uma coisa boa. Um homem preguiçoso é algo abominável. Mas que Deus nos abençoe e que não repouse sobre nós o espírito da preguiça, mas o espírito de coragem, o espírito de dignidade, para que nós possamos comer dos frutos das nossas mãos com dignidade. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A civilização civilização e conflito. Quando nós estudamos a história do direito, nós aprendemos que o direito surge para solucionar os conflitos que ocorrem, né? O direito aparece para solucionar os conflitos que surgem com esta atividade da civilização. Porque
com o crescimento, né, com a multiplicação da raça humana, o crescimento das pessoas e com a necessidade de uma civilização organizada, foi necessário criar o direito a fim de que um não interferisse no direito do outro. E aqui, no contexto bíblico, nós temos um problema que começa dentro da própria casa, dentro da própria família, como resultado do pecado. Um grande problema que ocorreu entre Caim e Abel. Então, infelizmente, Caim matou Abel por motivos banais, por motivos fúteis. O mínimo que Caim precisava fazer era perceber que se Deus agradou da oferta de Abel e não agradou da dele, ele precisava procurar entender o que estava acontecendo. Procurava se arrepender e deveria procurar se arrepender e procuraria então agradar a Deus e não ter inveja do seu irmão. Infelizmente, parece que essa síndrome de Caim ainda ocorre nos nossos dias, não é? Às vezes, simplesmente porque Deus está se agradando do seu trabalho, às vezes simplesmente porque você está prestando um trabalho relevante para o reino de Deus, tem pessoas que não vão gostar disto. Eu fui muito abençoado por uma irmã Maria Josina. Irmã Maria Josina era diretora pedagógica do Seminário Teológico, onde eu fiz o meu primeiro curso teológico, onde eu fiz a minha graduação em teologia. E eu digo que ela me abençoou porque foi ela que me colocou para dar aula para os cursos de bacharel em teologia, para os cursos básicos, cursos médios em teologia. E nós temos uma amizade muito saudável. Uma Maria Josina é uma bênção. E eu nunca esqueço de uma frase da irmã Maria Josina. Maria Josina dizia assim: quer chegar onde eu cheguei, passe por onde eu passei. O problema é que as pessoas que veem o seu trabalho não conhecem a sua história. E geralmente as pessoas não procuram saber a história de quando estávamos no anonimato. Às vezes as pessoas querem simplesmente chegar onde você chegou, mas sem saber qual foi o caminho que você percorreu. Existe um caminho. Eu aprendi que todos nós temos uma história. E nessa história existem dificuldades, desafios, e que nós vamos superar. Que nós vamos, debaixo da graça de Deus, superar. E as pessoas não querem passar pelo mesmo caminho, mas querem alcançar os mesmos objetivos. E quando essas pessoas não alcançam os mesmos objetivos, geralmente elas são tomadas pela síndrome de Caim. Gente que quer matar o irmão simplesmente porque o vê prosperar. Meus queridos, como é lamentável quando esse tipo de coisa acontece. Como é triste quando nós vemos a repetição desta atitude entre irmãos. Caim era o irmão mais velho de Abel. Caim deveria proteger o irmão. E, infelizmente, só porque Deus agradou do sacrifício de Abel e não agradou do sacrifício dele, ele se ira contra o irmão. Será que nós conhecemos pessoas desta forma? Gente que simplesmente porque Deus está prosperando, gente que simplesmente porque Deus está guardando, gente porque simplesmente Deus está fazendo surgir os frutos do seu trabalho e agradando do seu trabalho, vai se levantar para tentar tirar a sua vida. Isto é a síndrome de Caim. Mas que Deus guarde a nossa vida, meus irmãos. Que Deus nos faça compreender que o mesmo Deus que se agrada do sacrifício do nosso irmão pode se agradar do nosso também. Se Deus se agradou do sacrifício do nosso irmão, é porque ele ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Para Deus se agradar do nosso sacrifício, basta tão somente passarmos no mesmo caminho e oferecer também um sacrifício agradável a Deus. Em nome de Jesus, a minha oração é que Deus te guarde dos Caíns que possam aparecer na sua vida. A minha oração é que a síndrome de Caim não nos alcance, que a síndrome de Caim não esteja sobre a nossa vida. Que a bênção de Deus esteja sobre você, que Deus te prospere e que Deus te livre da síndrome de Caim e dos Caíns que, porventura, possam aparecer para tentar tirar a sua vida. Continue trabalhando sem medo,
porque Deus está com você, a bênção de Deus está sobre a sua vida e a proteção de Deus está sobre o seu lar. Deus te abençoe em nome de Jesus, hein? E cuidado com a síndrome de Caim. Meus queridos, segundo parágrafo desse segundo ponto. A cidade de Lameque. Enoque, e não podemos confundir este Enoque com Enoque que andou com Deus. Este Enoque era um ancestral de Caim, né? Essa cidade foi estabelecida por Caim, depois dele ter assassinado Abel, e ele fundou essa cidade. Colocou o nome do seu filho Enoque. O que nós podemos esperar de uma cidade fundada por Caim? A cidade fundada por Caim, naturalmente, será uma cidade cheia de problemas, cheia de dificuldades. Enfim, terceiro parágrafo desse segundo ponto, pastor Cláudio Honor vai nos falar sobre a tecnologia, e nós vamos aprender aqui que esta cidade, né, fundada por Caim, e a sua descendência, a civilização caimita, que estava instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico, artístico. Havia nesta cidade fábricas, como o nosso comentarista coloca aqui, havia fábricas ou fabricantes de tendas, criadores de gados, metalúrgicos. Então já havia uma evolução. É lógico que a ciência foi evoluindo, as atividades, né, profissionais foram sendo aperfeiçoadas, mas eles experimentaram, sem dúvida nenhuma, um grande progresso, ok? Terceiro ponto da nossa lição, o Deus que intervém na civilização. Esse terceiro ponto é, na verdade, o cerne da nossa lição, é o suprassumo desta nossa oitava lição, e nós vamos entender por que Deus intervém, qual a importância da intervenção de Deus, qual a necessidade da intervenção de Deus, e vamos perceber que Deus sempre intervém de forma correta. Então, o nosso comentarista nos coloca que Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, de Caim e de Enoque. Houve uma intervenção de Deus nessas biografias. Deus não deixou de qualquer forma. Na história de Adão, Deus interveio chamando Adão, onde estás? Deus chamou Adão. E, na verdade, Deus vestiu Adão, cobriu a sua vergonha. Adão percebeu que estava nu e Deus resolveu ajudar Adão, digamos assim, salvar, restaurar Adão. No caso de Caim, a Bíblia nos fala que, o texto que lemos, né, Caim matou Abel e Deus chamou a responsabilidade de Caim. Na leitura bíblica em classe, nós vimos que Caim foi mal educado com Deus. Na leitura bíblica em classe, nós vimos que Caim, ele não se arrepende. Caim falou, é pesado demais o que o Senhor, a punição que o Senhor está colocando sobre mim, e qualquer um que me encontrar vai me matar. Aí Deus fala, não, você não vai morrer, você vai sentir o peso da sua responsabilidade. E Deus interveio também na história de Enoque. A Bíblia diz que Deus se agradou de Enoque. Este Enoque aqui, sem dúvida nenhuma, não é o filho de Caim, mas Deus se agradou de Enoque e Deus o tomou para si. Então, é uma intervenção de Deus na história. Outra coisa que o nosso comentarista nos coloca aqui, de forma brilhante também, é que se o Senhor não agisse assim, intervindo na civilização humana, a civilização humana, como conhecemos, não mais existiria. Eu fiz questão de anotar aqui, que Deus, ele age, ele intervém nessa história como moderador de todas as coisas. Deus age como o moderador de todas as coisas. Moderador. Meu Deus, deixa eu escrever melhor aqui para você entender, porque a letra já é moderador.
O que é o moderador? É aquele que procura trazer um equilíbrio. É aquele que procura ter uma atitude de moderação, de controlar e equilibrar todas as coisas. Então a intervenção de Deus na história foi essencial para a sobrevivência dessa civilização. No segundo parágrafo, o pastor Claudio de Andrade coloca sobre a intervenção de Deus na história da civilização. E ele vai nos dizer que vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. E eu fiz questão de anotar aqui que esta intervenção divina jamais interrompida mostra um controle de Deus. Deus sempre tem o controle de todas as coisas. E eu falo que uma das coisas que deixa Deus irado e que Deus abomina é quando o oprimido ou quando o pobre é oprimido. No trimestre passado nós falamos sobre o governo de Deus em mãos humanas e fizemos uma abordagem sobre a vida de Davi e eu disse isso quando falamos sobre o pecado de Davi. O que trouxe abominação em relação ao pecado de Davi diante de Deus? Que Davi, Urias agiu com intensa fidelidade com Davi. E Davi foi intensamente perverso com Urias. Urias vem, né? Davi chama Urias da batalha, Urias vai para o palácio, Davi manda Urias dormir com a mulher, Urias não vai dormir com a mulher. No outro dia, Davi pergunta para ele, por que você não foi dormir com a sua mulher? A mulher estava grávida e Davi queria que ele dormisse com a mulher, tivesse uma relação sexual com a mulher, para que o filho fosse tido como filho de Urias. E Urias diz, não, a arca do Senhor está na batalha, o meu povo está batalhando, o meu Senhor está na batalha, eu não poderia ter uma noite de prazeres com minha mulher. Davi chama Urias, embebeda Urias, tentando fazer com que ele dormisse mais uma vez com a mulher, ele não vai. Aí Davi chama Urias no palácio, faz uma carta, sela a carta, põe na mão de Urias, leva a carta para Adonias. Aliás, para Adonias não, Adonias era o filho de Davi, levam a carta para o chefe do exército. O chefe do exército recebe essa carta, põe Urias na frente da batalha e Urias morre acreditando que estava lutando em prol do povo de Deus. Aí eu penso que Deus, aí não, Davi, aí não. O Urias é intensamente fiel e Davi intensamente perverso. Aí Deus, como eu costumo dizer, compra a briga de Urias e fala, não, eu vou tratar. Então nós precisamos ter cuidado e entender que esta intervenção de Deus na civilização jamais foi interrompida e jamais será. Jamais será. Deus sempre vai intervir. Queridos, existem coisas que aconteceram no nosso país no ano passado. E nós podemos dizer assim, na década passada, né? Que já estamos numa nova década. Que para mim foi uma intervenção divina. Na área política, por exemplo, foi uma intervenção divina. A igreja orou, a igreja se posicionou e Deus interviu. E nós precisamos ter essa convicção que Deus sempre intervém. E entender que se nós orarmos, o Senhor vai intervir. Sempre vai intervir. Se nós buscarmos a Deus, nos posicionarmos diante de Deus, nós veremos a intervenção de Deus. A minha oração é que a igreja do Senhor Jesus se desperte. A minha oração é que a igreja do Senhor Jesus entenda isso. A minha oração é que a igreja do Senhor Jesus se posicione diante de Deus, a fim de experimentar a intervenção de Deus na história. A intervenção de Deus é importante, a intervenção de Deus é necessária e a intervenção de Deus é uma bênção para a nossa vida. Entendamos isto, entendamos isto. Vamos ao terceiro parágrafo da nossa lição. Ou o terceiro parágrafo do terceiro e último ponto, né? Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. O que eu gostaria que todos nós entendêssemos aqui nesse ponto. Jesus Cristo como a única esperança para a civilização humana. O Evangelho, como seria bom se todos nós entendêssemos que o Evangelho é uma fonte de transformação.
O Evangelho é uma fonte de transformação. Paulo afirma, e eu já citei esse texto de Paulo, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos acreditar nisto, que o Evangelho transforma. O Evangelho pode mudar o mais vil pecador. O Evangelho pode mudar uma sociedade. Quando nós estudamos a história dos avivamentos, né, da igreja do Senhor Jesus, os avivamentos da era moderna, nós estudamos sobre a história de John Wesley, o avivamento no século XVIII, que transformou a história da Inglaterra. Os antropólogos e sociólogos dizem que existe uma Inglaterra antes de John Wesley e uma Inglaterra depois de John Wesley. A Inglaterra foi transformada pelo poder do Evangelho. Não é? Quando estudamos a história da Reforma Protestante, nós aprendemos isso. Na nossa plataforma, aliás, a nova plataforma da Academia de Pregadores, que ficou brilhante, ficou maravilhosa. Parabéns à diretoria da Academia de Pregadores por essa nova plataforma. Nós temos lá o curso sobre a Reforma Protestante, que nós ministramos. E eu falei sobre isso lá. Calvino, por exemplo, João Calvino, foi convidado pelos governantes de Genebra para transformar a sociedade a partir de princípios da palavra de Deus. E às vezes as pessoas querem dizer, não, mas esse negócio de palavra de Deus é só para crente, isso é uma questão religiosa. Meus queridos, a palavra de Deus tem princípios, o Evangelho tem princípios. Se você ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que são os capítulos onde estão as narrativas do Sermão da Montanha, meu Deus do céu, só ali dá para a gente fazer um seminário sobre princípios éticos que Jesus quer que nós tenhamos, que Deus espera de uma sociedade, princípios éticos para termos uma sociedade ajustada. Tudo isso acontece através do poder do Evangelho. O Evangelho é realmente uma fonte de transformação e por isso nós precisamos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida daquele que crê. Deus te abençoe. Chegamos ao final da nossa 8ª aula e na semana que vem estaremos mais uma vez aqui. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus, e até semana que vem. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.